boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Quinta Conectados, mais um culto em adoração ao nosso Deus, mais um momento que nós separamos para aprender mais de Deus, para estar ligados a Ele, para entender mais sobre a vontade dEle e para prestar a Ele nosso louvor e nossa adoração. Eu não sei como foi sua semana, como está sendo sua semana, como foi o seu dia, mas que bom que você está aqui conosco, assistindo e compartilhando desse momento, buscando mais de Jesus para a sua vida. Para nós iniciarmos, eu gostaria de ler Neemias, capítulo 8, versículo 10, que nos diz o seguinte: Vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Em outra tradução mais conhecida, nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que a alegria do Senhor seja sua força todos os dias, seja a nossa força, esteja conosco a cada momento, nos dando motivação, nos dando forças para seguir em frente, mesmo em tempos tão turbulentos, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias nublados, que a alegria do Senhor permaneça conosco para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá motivo, ó Deus, para nos alegrarmos, nos dá motivos, ó Deus, para ser felizes, ó Pai, mesmo em meio às adversidades, ó Deus, mesmo em meio às circunstâncias ruins, ó Pai, mesmo em meio, Senhor, às turbulências da vida, ó Pai, o Senhor está cuidando de nós e nos guardando, Deus. Te agradecemos, Pai, porque nós temos essa alegria, ó Deus, porque o Senhor garantiu para nós na cruz, ó Deus. Nós que te conhecemos, ó Deus, temos, ó Deus, esse privilégio, ó Pai, de estar contigo, ó Deus, e de ter a tua alegria. Muito obrigada, Pai, por tudo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar participando mais uma vez desse momento junto com a Primeira Igreja Batista de Santana. Mais uma vez a convite do meu grande amigo, pastor Belarmindo Júnior. É uma alegria poder ver o trabalho desses grandes servos do Senhor aí nessa região. Mando um abraço a todos vocês, a todos os irmãos queridos. Espero em breve poder estar junto com vocês presencialmente, podendo celebrar e adorar o nome do nosso Deus. Essa noite eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante para esse tempo que nós temos vivido. Temos vivido dias de muitas lutas e nós precisamos encontrar amparo. E onde nós podemos encontrar o amparo para as nossas vidas? Somente no Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre a provisão de Deus. E eu quero convidá-los a lerem comigo um salmo de número 121. E nós estaremos meditando um pouquinho acerca da providência de Deus nesse momento. O texto diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Queridos irmãos, é maravilhoso nós podermos descansar na providência do nosso Deus. O que significa a providência? A providência é ver de antemão, mas não é apenas ver para tomar conhecimento daquilo que acontecerá no futuro. O ver de antemão, significando aqui a providência de Deus, é um olhar cuidadoso, é um olhar daquele que tem poder para poder cuidar de cada uma das nossas necessidades. E o Senhor nosso Deus tem feito isso por nós e não deixará de fazer em meio a qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Deus está continuamente envolvido em tudo aquilo que foi criado por Ele. Todas as coisas criadas, todo ser criado, desfruta da providência de Deus. Ele preserva, dirige, governa todas as coisas. E esse salmo apresenta para nós, eu poderia dizer, um esboço, um escopo de tudo aquilo que diz respeito à providência de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero destacar que nosso Deus é um provedor exclusivo. Nesse salmo, um salmo bastante curto, nós encontramos logo no primeiro verso o seguinte: meu socorro vem do Senhor. E no versículo 5, o salmista fala o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. E a palavra utilizada aqui nesse texto para falar do Senhor como sendo aquele que nos guarda, significa que o Senhor nos protege, significa que o Senhor, Ele nos preserva. A proteção preservadora é toda do Senhor. Todos nós passamos por muitas lutas, muitas aflições, principalmente num tempo de pandemia como esse, mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso guardador. E o salmista expressa isso nesse salmo de uma maneira bastante clara para nós, evidenciando que o Senhor é absolutamente aquele que nos protege. É interessante e extremamente admirável que um ser tão sublime quanto o nosso Deus, quanto Yahvé, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que está acima do tempo, do espaço, o Deus que governa e rege todo esse universo, se preocupa com cada um de nós,
seres tão pequeninos, mas que ocupa um lugar central no coração de Deus. Ninguém há como o Senhor para ser o preservador do seu povo. E aqui nesse salmo, a palavra Senhor aparece 5 vezes. E a palavra que está relacionada à guarda, à proteção, à preservação do Senhor aparece 6 vezes. O salmista aqui tem de maneira clara que a provisão da vida dele é toda do Senhor. Há uma relação direta entre o nome de Deus e aquilo que ele exerce nas nossas vidas. E o salmista aqui deixa claro que o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que exerce toda e qualquer proteção para as nossas vidas. O salmista, ele fala o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele quer saber de onde vem o socorro dele. Ele faz uma pergunta retórica. Por que ele faz essa pergunta? Ele olha para os montes. O que tem nos montes? Os montes eram o lugar de sacrifício. Os montes eram o lugar onde as pessoas iam prestar sacrifícios aos seus deuses. Até mesmo o povo de Israel muitas vezes ia até o monte para prestar holocaustos ao Senhor. Mas o salmista que convive com essa crendice, e as pessoas têm o hábito de colocar a sua fé em alguns amuletos. E aqui o monte significava para eles um lugar de proteção, significava para eles um lugar onde eles conquistavam a bênção, o favor de Deus. Mas o salmista fala o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele fala: o meu socorro não está nos montes, o meu socorro não está naquilo que eu faço. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a primeira evidência da proteção de Deus está no fato dele ser o nosso provedor exclusivo. Nós precisamos trabalhar com todas as nossas forças para ganharmos o pão de cada dia, para nos sustentarmos, para termos saúde, mas nós precisamos ter a certeza de que quem nos guarda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, é interessante nós notarmos aqui também nesse salmo que há uma nota pessoal muito grande por parte do salmista. E isso nos leva a pensar que a provisão do nosso Deus é uma provisão pessoal. Meu socorro vem do Senhor. No versículo 5 ele fala o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Nós podemos constatar aqui a preocupação de Deus com o seu povo e podemos observar que ela é abrangente. O Senhor cuida do seu povo. Mas fica mais claro ainda quando o salmista utiliza essa nota pessoal, dizendo que Yahvé é o guarda, é o protetor individual de cada um dos seus filhos. Deus é o Deus que cuida, se preocupa com todas as pessoas que foram criadas por Ele, mas Ele não se preocupa apenas com as pessoas de maneira coletiva, não é apenas a coletividade, não é apenas ao povo de Israel de maneira geral. O Senhor se preocupa conosco. Deus é o Deus que cuida da sua igreja, Deus é o Deus que cuida do seu povo, mas Deus é também o Deus que cuida de cada um de nós individualmente. As provisões de Deus são manifestas a todas as pessoas do mundo. A provisão de Deus é manifesta a todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Mas a provisão de Deus também está atenta às minhas necessidades, porque a provisão de Deus está absolutamente ligada à proteção individual de cada um de nós. Eu estou afirmando que a proteção é individual porque no versículo 5 fala que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O salmista usa sempre o pronome pessoal, indicando que a proteção preservadora de Deus tem um caráter eminentemente
pessoal. E quando nós vamos para o Evangelho, quando nós olhamos para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que nenhum do seu povo se perde, porque o Senhor preserva cada um dos seus. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, Jesus dizendo o seguinte: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. A maior evidência da provisão de Deus está na pessoa de Cristo, que comissionou discípulos, mas que cuidou de cada um deles individualmente, pessoalmente. O Senhor cuida de nós. Portanto, meu querido irmão que me ouve nesse momento, tenha convicção na sua vida que o Deus a quem nós servimos é o Deus que cuida de todo o seu povo, mas é o Deus que também se preocupa com a tua causa. Ele olha por você. A provisão de Deus é uma provisão que alcança, ela é exclusiva, ela é apenas em Deus e ela alcança cada um de nós. Um outro ponto que eu percebo aqui nesse salmo é que nosso Deus é um provedor poderoso. Ele fala o seguinte, o salmista fala o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando entendemos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato também concluir que Ele preserva e governa todo o universo. Quando aceitamos a doutrina básica da providência de Deus, nós evitamos 4 erros comuns na concepção da relação de Deus com a sua criatura. Erros esses que fazem parte da vida de cada um de nós cristãos. Todos nós em algum momento já ouvimos algum ensinamento relacionado a essas concepções erradas da relação de Deus para com toda a criatura. Primeira concepção errada é o deísmo, que ensina que Deus criou o mundo e depois o abandonou. É aquela ideia que o Senhor, o Deus, algum ser superior, criou todas as coisas e como alguém que dá corda num relógio, ele deu corda nesse universo e o deixou. Nós estamos à deriva, não há Deus. Nós temos uma ausência de Deus ou nós temos a presença de um Deus absolutamente impessoal, que não se importa, que não interage, que não intervém na história do homem. A segunda concepção errada é a concepção do panteísmo, que ensina que a criação não tem uma existência real e distinta em si mesma, mas meramente faz parte de Deus. E aí todas as coisas compõem o ser de Deus. A matéria, a madeira, o papel, todas as coisas são Deus. E na verdade não há um Deus superior e distinto de todas as coisas criadas. Deus está diluído na criação, portanto não há um ser superior a quem nós podemos recorrer. O acaso é a terceira forma de pensarmos erradamente acerca da concepção do relacionamento de Deus com a criação. A casualidade é algo que acontece sem finalidade ou sem objetivo. Quando nós usamos a expressão, foi sorte isso ter acontecido. Para o cristão que teme o Senhor, que crê na doutrina da providência de Deus, ele tem certeza de que na fé cristã não há espaço para o acaso, não há espaço para a sorte. E aí, por fim, o determinismo, que prega que tudo o que acontece é determinado por um destino impessoal. Não há um ser superior que rege todas as coisas, que está no passado, presente e futuro. As coisas simplesmente acontecem porque está determinado que elas devem acontecer dessa forma. A providência de Deus exclui todos esses tipos de pensamento. A providência de Deus exclui o deísmo, exclui o panteísmo, exclui o acaso e exclui o determinismo. A providência de Deus diz para mim, diz para você, que existe um ser superior, distinto de todas as coisas, que é todo poderoso e que tem recursos e poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz e para atender à necessidade daqueles que o suplicam, daqueles que são seus filhos. Portanto, eu e você não lidamos com um ser indiferente. Eu e você não estamos à deriva nesse mundo. Se você tem alguma causa, apresente ao Senhor, porque esse ser providencial
é exclusivo, é pessoal e é todo-poderoso. Só essas 3 verdades aqui já seriam suficientes para nós apoiarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mas eu quero elencar ainda alguns outros pontos que me chamam a atenção nesse salmo. Nosso Deus é um provedor cuidadoso. O texto fala o seguinte: Ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Essa expressão aqui é repetida 2 vezes porque uma só não é suficiente para expressar a constante obra preservadora de Deus na vida do seu povo. O Senhor vela por seu povo constantemente. Por causa da nossa fraqueza nós cochilamos, mas Deus permanece alerta, sendo nosso guardador fiel. Deus cuida de nós no decorrer da história da nossa vida. É possível que nós pensemos que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está se importando com o que está acontecendo na nossa vida. Mas acredite, meu querido irmão, o nosso Deus cuida de nós, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor não é indiferente à nossa dor, o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento, o Senhor não é indiferente àquilo que causa ansiedade ao nosso coração. O Senhor cuida de nós. Muitas vezes o cuidado de Deus, a providência de Deus, ela não vem de maneira clara, assim como não foi claro na vida de Jó, que é o maior exemplo de alguém que desfrutou da providência de Deus e não conseguiu alcançar toda a plenitude dela, de tão complexo que é lidarmos com a providência de Deus. Mas uma coisa é certa: o que quer que esteja acontecendo na minha vida ou na sua vida é obra da providência de Deus, uma providência cuidadosa, que apesar de nós não entendermos ela na sua plenitude, nós podemos ter a certeza e descansar que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O salmista ainda fala que a provisão de Deus, ela é uma provisão perene. Em todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. Versículo 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito, o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O salmista está dizendo o seguinte: olha, a providência de Deus, a provisão de Deus na sua vida, ela é perene, ela é contínua, ela é inexaurível. O Senhor é a tua sombra. A sombra nunca se afasta daquele que a projeta. Assim é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor não nos deixa nunca, em nenhuma circunstância. E a provisão de Deus é uma provisão copiosa. O Senhor é pródigo em nos abençoar com sua provisão de dia e de noite. E esses 2 versos mostram que Deus tem o controle dos 2 grandes luminares do planeta, o Sol e a Lua, de forma que trabalhamos de dia e descansamos de noite, sempre sob a mesma proteção divina. Não há tempo em que não tenhamos o guardador, o preservador, o protetor de todas as coisas da nossa vida, cuidando com amor de cada um de nós. Mas o salmista ainda diz que essa provisão, quando ele fala que o Senhor nos provê perenemente, ele está falando que essa provisão de Deus, ela é inesgotável. O dia e a noite estão sob o domínio de Deus, sob o seu cuidado, assim como as nossas vidas estão. Descanse, desfrute do cuidado de Deus sobre a sua vida, porque Ele é inexaurível. Deus cuida de nós de maneira constante. Muito mais do que isso, o salmista diz no versículo 7 que o cuidado de Deus, a provisão de Deus, ela é vasta. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida. A grande bênção para todos nós é que o Senhor, nosso Deus, Ele é o guardador daquilo que é mais pernicioso a todos nós, o mal. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor, Ele nos preserva de todo mal.
E todo o mal aqui pode estar relacionado à violência, a desastres, a incidentes, a acidentes, a enfermidades, a hostilidades, a guerra, ao mal que os homens podem provocar a nós, a essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Nós podemos ter certeza que o Senhor nos protegerá de todo o mal, Ele protegerá a nossa vida. E muitas vezes essa provisão de Deus, ela não vem da maneira como nós esperamos. Talvez Deus use métodos e circunstâncias que muitas vezes nós não as entendemos, mas nós podemos ter certeza de que tudo e qualquer coisa, não há coisa simples demais para que Deus não se importe com ela, como também não há coisa complexa demais a ponto do Senhor falar que Ele não é capaz de solucionar nossa causa. O cuidado de Deus é vasto. Ele cuida de todo o mal. Se nós estamos tendo problema no relacionamento, o Senhor cuida disso. Se nós estamos tendo problema na vida financeira, na área financeira, o Senhor cuidará disso. Se nós estamos tendo problema nos nossos relacionamentos interpessoais, o Senhor cuidará disso. Se nós temos problema na nossa vida conjugal, Deus tem cuidado de nós. O cuidado do Senhor é vasto e nós podemos ter a certeza disso. E o salmista finaliza dizendo que nosso Deus é um provedor eterno. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor, Ele tem nos protegido. Não há tempo em que não temos o nosso guardador por perto. Nós podemos descansar na proteção de nosso Deus. A proteção guardadora de Deus não para nunca. Ela vai do início da nossa vida até o final dela. Deus cuida de nós. Há um início, quando Deus decidiu nos dar a este mundo. Ali surgiu o cuidado de Deus, mas o cuidado de Deus é inesgotável e Ele durará por toda a eternidade. Então o desejo do meu coração essa noite é que você desfrute, descanse da provisão desse Deus maravilhoso. Eu quero orar junto com você nesse momento, pedindo ao Senhor que nós possamos realmente desfrutar dessa provisão. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, quero te agradecer por esse privilégio de poder pregar a Tua palavra a esta amada igreja, ó Deus, em Santana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Belarmindo. Continue, Deus de amor, abençoando a vida dele, da sua família, o ministério do Teu Filho aí nesta amada igreja, ó Pai. Continue, Deus de amor, abençoando o Teu povo para que o Teu povo desfrute do deleite de ser, ó Deus de amor, abençoado por Tua provisão. Continue conosco, ó Deus, guardando-nos, amparando-nos, ó Deus, e livrando-nos de todo perigo e de todo mal. Ao Senhor, ó Deus, seja dada toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, porque Tu és um Deus maravilhoso para com todos nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Queridos irmãos, um forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Belarmindo, um abraço, meu querido. Prazer mais uma vez poder estar com você, desfrutando desse momento. Que o Senhor abençoe e até breve, se assim Ele nos permitir.